Uma moça pobre do interior que acreditava no amor encontrou por um acaso esse rapaz de família rica. Ele já gostou dela de primeira, então eles começaram a sair. Um certo dia eles estavam em um lago e ele disse que tinha um presente para ela, mas ela disse que estava estudando e sem querer ela empurrou ele na água. Depois de alguns minutos, apareceu a mão dele segurando um livro. Após isso, ela se acalmou. Em seguida, ele entregou um livro para ela que era um pedido de casamento. Ele se aproximou e disse que ela era mais sincera, a mais legal e ele não era tão ruim assim. E perguntou simplesmente se ela gostaria de casar com ele. Ela, muito feliz, disse que sim. Mas nem tudo são flores nessa vida, meus amigos e minhas amigas. O primeiro encontro das famílias não foi dos melhores. Os pais de Artem bateram na traseira do carro dos pais de Nádia. E quando o pai de Nádia, que era da roça, meio bruto, foi ensinar quantos pneus tinha o carro para o pai de Artem, Nádia e Artem apareceram juntos para evitarem qualquer coisa. Em seguida, o pai de Nádia, ao saber que aquele era o pai de Artem, se acalmou e foram para o restaurante. O pai de Nádia, naquele restaurante muito fino, começou a estranhar os nomes no cardápio. E o pai de Artem disse que ele poderia sugerir algo como Chateaubriand. Ele perguntou que porcaria era Chateaubriand. Artem então disse que era um bife cortado. Logo em seguida, a mãe de Artem disse que ele precisava se formar primeiro antes de casar. Mas para não desagradarem os filhos, eles concordaram com o casamento na frente deles. Após isso, a mãe de Nádia e de Artem deram uma desculpa e foram ao banheiro. Chegando lá, elas combinaram que iriam fazer um plano para afastá-los. Como você viu, esse casal vai ter que superar muita coisa para conseguir ficar junto. Enquanto estavam sozinhos, o pai de Nádia chamou o pai de Artem de almofadinha e disse que não ia ter casamento. E ficou só a coitada da Nádia pedindo para eles se acalmarem. No dia seguinte, as mães se encontraram em um lugar muito chique para traçar aquele plano para afastá-los. Assim que chegaram, a mãe de Artem pediu um coquetel de margarida. E em seguida, a mãe de Nádia, para não ficar para trás, pediu um coquetel chamado Luzia, que era o mesmo nome dela. E a atendente rapidamente disse que aquilo não existia. Então ela disse que queria o mesmo da Margot. Em seguida, elas combinaram que o plano seria empurrar outras pessoas para seus filhos para que eles não ficassem juntos. E para comemorar o plano, Luzia pegou o coquetel e bebeu todinho de uma vez. A mãe de Artem ficou olhando encabulada como ela fez aquilo. Mas por mais que elas tentassem fazer planos para acabar com a união dos dois, não dava certo. No dia seguinte, Artem chamou Nádia para mostrar o apartamento em que iriam morar. Ela ficou muito feliz em ver a sua nova casa. Mas por trás de tudo, a mãe de Artem e Nádia continuavam tramando. Então Luzia chamou Fedo, um rapaz lá da vizinhança que gostava muito de Nádia, e disse para ele ligar para ela. E começou a fazer mímica com as mãos para ele conquistar ela. Mas ele disse tudo errado. Disse que ela era linda, mas que ela dormia demais. Então Nádia desligou na cara dele. Nádia estava em casa quando a campainha tocou e ela foi atender. Quando ela atendeu, era sua mãe com mala e tudo, dizendo que ia passar uns dias lá. Artem perguntou quanto tempo ela pretendia ficar. Ela disse que ia ficar só até o casamento. Nossa senhora. Após a chegada de Luzia, já era noite, eles foram dormir. Mas apareceu um ronco altíssimo do nada e vinha da onde a mãe de Nádia estava. Na verdade, era ela com um gravador reproduzindo o ronco. Então Artem, mesmo depois de ter sido cortado o clima dele com Nádia, ele foi dormir de bom humor, numa boa. No dia seguinte, Luzia acordou muito cedo intencionalmente e acordou eles aos gritos bem no sábado. Em seguida, Artem, mantendo a calma, perguntou se ela não sabia que era sábado, mas ela disse que gostava de acordar cedo. Mais tarde, quando saíram para dar uma volta, um homem que estava na praça falou para ele não casar com a mulher do campo, pois elas exigem que você também seja um homem do campo. Nádia, incomodada com o comentário, chamou Artem para sair. Em seguida, o homem ligou para Margot e disse que o trabalho estava feito, ou seja, mais um contratado da mãe de Artem. O Artem, quando chegou em casa, a mãe de Nádia falou para ele consertar a torneira, porque qualquer homem faria aquilo. Mas ele disse que iria chamar o encanador. Ela respondeu que se Fedor tivesse ali, ele consertaria. Irritado com a situação, ele disse que o homem da praça estava certo, que poderia tirar a menina do campo, mas o campo nunca sairia da menina. Em seguida, Nádia, decepcionada com o que o Artem disse, ela chamou a mãe dela para ir embora. E parece que o plano funcionou, viu? Mas quando Artem chegou na casa de seus pais, ele viu seu gravador e descobriu o ronco gravado. Após isso, mostrou para sua mãe e ela ficou desesperada pedindo desculpas. Mas Artem não quis saber e foi direto para a casa da Nádia. Chegando lá, ele pediu desculpas para Nádia e pediu para ela olhar para ele. Ela não resistiu e chorando desculpou ele. Mas vocês sabem que a família de Nádia não desistiriam de separar os dois. Em seguida, o pai de Nádia disse para ele cortar umas lenhas, mas ele não conseguiu. Mas ele não se chateou, manteve a calma e saiu e foi onde Nádia estava. Quando chegou lá, Nádia estava com o celular na mão, ele pediu para ver uma mensagem.
A mensagem era do celular de Fedor, que dizia que estava com saudade de beijar a marca de nascença que ela tinha. Rapidamente o semblante de Artem mudou e ele perguntou como ele sabia da marca de nascença dela. Nadia disse que não fazia a menor ideia. Então rolou um turbilhão de emoções internamente em Artem e ele disse que estava sendo enganado e terminou com ela definitivamente e saiu. Nadia ficou sem entender e completamente desolada com tanto sentimento. Alguns dias se passaram e Nadia, para fazer ciúmes a Artem, ela foi atrás de Fedor e perguntou se ele gostaria de se casar com ela. E com certeza ele disse que sim, afinal ele gostava muito de Nadia. Mas Luzia terminou percebendo que acabou com a vida de sua filha e arrependida foi atrás de Artem de joelhos pedindo desculpas porque foi ela quem escreveu a mensagem sobre a marca de nascença de Nadia. Mas Artem, muito magoado e chateado, fechou a porta. Mas Luzia não desistiu, abriu a porta e disse para ele que o casamento seria meio-dia. Luzia então sentiu que devia falar a verdade para a filha dela também. Nadia, ao saber que sua própria mãe tinha feito aquilo, ela chorou muito, mas mesmo assim desculpou ela. Porém ia continuar a se casar com Fedor, porque estava muito magoada com Artem. Quando deu no outro dia, estavam todos lá preparados para o casamento, tanto os convidados quanto Nadia e Fedor. Mas de repente Artem chega do nada no seu carro e pedindo perdão, dizendo que amava ela. Mas Nadia estava com o coração muito magoado e ela não queria mais saber. Mas a mãe dela segurou ela, chamou ela de garota e disse que ela não poderia casar com quem ela não gostava. Ela tinha que casar com Artem, que era o grande amor de sua vida. Artem sabia que ela não resistiria se ela olhasse para ele. Então ele disse para Nadia olhar para ele. A mãe de Nadia, esperta, entendeu o recado, virou ela e jogou ela para cima dele. Então quando Nadia olhou para os olhos de Artem, ela não resistiu e abraçou ele. Ela disse que o amava e queria passar o resto da vida dela junto com ele. Fedor, então revoltado, queria quebrar ele na porrada, mas a Luzia disse para ele não fazer aquilo, que já estava tudo bem. Então ele aceitou, entendeu que eles se amavam e não tinham o que fazer. Então Artem pegou ela no colo e levou para dentro da igreja e acabaram se casando. No dia seguinte eles fizeram uma comemoração ao ar livre muito linda. E aí fica uma lição de vida para todos nós. Temos que lutar até o fim, desde que seja por nossa felicidade. Não perca a próxima história de romance. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei. Eu sou o Luquizão.